cidade grande, tanta gente passa, estou só. Olá, sejam bem-vindos ao canal Pop Nerd. Eu sou o Vinícius e aqui do meu lado tá o Rafael Cabeça de Rolão, né? Rafael Cabeça de Rolão, É isso aí. exatamente. Primeiramente, Pela terceira vez. a gente ficou um tempo aí sem gravar coisas, porque estávamos vivendo nossas vidas. Exatamente. E eu estava me recuperando da Comic Con. Vamos ter vídeos aí falando algumas coisinhas que eu vi lá. O próximo vídeo, inclusive, vai ser uma coisa inédita aqui no Brasil pra nós. Ao vivo, Não, ao vivo não, cara. A gente mas é grava. inédito. É inédito, mas não é ao vivo. Exclusivo. Mas nem tanto. É. Mas no episódio de hoje, Hoje, a gente tá aqui pra falar sobre Yu Yu Hakusho. nova série live action aí da Netflix, que tá apostando muito em adaptar anime, né? Porque Exatamente. aparentemente herói não tá mais dando dinheiro. É. Isso é uma coisa que a Netflix tem feito faz um tempo já, na verdade, né? Tentado, no caso. Ela começou mal e tem melhorado ao longo do tempo em adaptação de anime, no caso. Mal com o quê? Death Note. Ah, não, aquilo pra mim não é adaptação, não. Aquilo lá é um sacrilégio. Cara, não. Entendeu? Bem, Assim, o negócio é o seguinte: a Netflix lançou aí nesse ano o live action de One Piece, que deu muito certo pra sim, eles. foi muito certo. Aí eles Muito fizeram sucesso. um dinheiro, pensaram, vamos fazer 2 dinheiros, porque 8 episódios de One Piece? Foi 8 episódios de One Piece. Com 8 episódios de One Piece, eles fizeram muita grana, confirmaram a segunda temporada. Bati na câmera aqui agora. E aí já tava rolando a produção japonesa de Yu Hakusho. Mangá criado por Eiichiro Togashi, o desgraçado que também criou Hunter vs Hunter. Inclusive, eu queria deixar claro aqui que se um dia eu trombar o Togashi na rua, não vai dar bom. Só. Ainda bem que ele mora no Japão. Exatamente. E o que dizer? O que dizer? Cara, assim, vamos começar falando do quê? Dos pontos fortes da série? Volta a imagem anterior que tava, por favor, aí, Luke, na moralzinha. Que é o seguinte, né? Aqui a gente tem o personagem principal, que é o Yusuke Urameshi. A gente segue esse jovem rapaz aqui, uma breve sinopse. Yusuke morre, Ele é atropelado por um caminhão. na verdade, por um anime. Tô falando anime e mangá. É, Ele salva uma criança que tá pra ser atropelada, exatamente. porque ela tá jogando bola na rua, não joga em bola na rua. Aí o carro Exatamente. bate na bola, ele fica num negócio meio que era pra ter sido, mas não foi. Aí não tem lugar pra ele no céu, não tem lugar pra ele no inferno. Ninguém tava esperando que um delinquente que fuma, bebe e joga fosse salvar a criança. Aqui nós Exatamente. temos o Kuwabara, que é o eterno adversário dele, que é de outra escola, como vocês podem ver aqui, uniforme verde, uniforme azul. Exatamente. A O gente- Kuwabara, inclusive, só pra deixar claro, ele sempre toma um pau, tá? Então ele é o rival que só apanha. Mas é esforçado. Ele se acha o rival, mas o Yusuke olha e fala: Não, brother, você. Ele é o brasileiro da história. É. Aí aqui a gente tem o Yei, que é um yokai. E lá na ponta a gente tem o meu personagem preferido, que é o Kurama, que também é um demônio. Os demônios são chamados de yokais. É, exatamente. Ah, inclusive o Kurama, ele também usa uniforme de escola, né? Só que de outra escola. Porque ele vive Exato. no mundo dos humanos. A história do Kurama, bem rapidamente, é que ele era um demônio raposa que foi perseguido por um caçador. Exatamente. O caçador desceu chumbo nele, desceu várias azeitonas. Ele precisou se recuperar. E aí ele encarnou uma criança humana. E ele foi criado como humano e ele ama a mamãe dele, assim como todos nós. Exatamente. O Riei, ele é só ruinzão mesmo, porque ele é o demônio. É, ele é bichão. E aí a gente teve, primeira coisa ali, o elenco da série. É. E aí, olha lá, mudando ali, olha lá. E aí a gente tem aqui o nosso querido Yusuke, que é o ponto central da série. A gente tem aqui o Kurama, que tá com o cabelinho meio estranho. Aqui o Riei, que é o cramunhão. E lá o desafiante, que só toma um pau. Exatamente. Pontos fortes? Pontos fortes, pontos fortes. Coreografia, Maravilhosa. porrada, O pau quebra. ação, Mano, a milhão. efeito prático. Muito bom. E aí a gente tem um negócio que foi até uma coisa que a gente falou, que parece que pegaram um monte de dublê e falaram assim, a gente vai ensinar vocês a atuar agora. Exatamente. E assim, Tom Cruise, que me desculpa, o negócio é louco. O negócio ali, rapaz.
Teve umas horas que eu falei, olha, esse dublê tem que estar ganhando bem. Primeiramente, né, Porque- antes de qualquer coisa assim, a série não é pra criança. Não, não. Na Tem série muito é pra- sangue. O anime já não era, na verdade. O anime era. O anime era. Não, eu julgo que o anime era pra adolescente, não pra criança. Não, mas dava pra ver porque não tinha sangue. Não tinha tanto. Não era Cavaleiro Tinha do sangue, Zodíaco. mas não era. É, mas era mais. Era mais soft. É. Mas aí o que acontece? É, acho que a gente falou todos os pontos positivos, cara. Eu acho que assim, quando você chegar no ponto negativo, você vai querer falar de efeito especial, provavelmente. Não. Os efeitos especiais não me incomodaram porque, assim, eu sou um grande fã da adaptação do Fullmetal Alchemist. E o Fullmetal Alchemist já não tem, assim, aqueles efeitos de Hollywood. Não, na realidade, os efeitos O meu metal são problema com Yu Hakusho, tanto que até no segundo episódio que o Yusuke enfrenta um demônio que tá em forma de demônio o tempo inteiro, que, cara, pra mim, o problema é que eles tentaram condensar tudo porque é o seguinte, Yu Hakusho é um mangá e um anime curto. Sim, São, acho que 125 episódios do anime. mas ainda assim é longo o suficiente pra você não conseguir adaptar tudo de uma forma coesa em poucos episódios. Exato, e aí a gente tem uma série de 5 episódios com uma média de 55 minutos cada um aqui e ali, mais ou menos. É. E o problema que a gente sofre com mídias japonesas, no geral, principalmente anime, shonen que é um tipo específico de história que eles contam, é o quê? É tudo por arco. Então tem muito arco que acontece, Uhum. só que os caras pegaram os 3 primeiros arcos de Yu Hakusho e juntaram tudo. Porque o lance dos japoneses tem poder, tem demônio, tem luta, vamos fazer um torneio. Exatamente. E aí o torneio seria o terceiro arco É. da história. E não é isso que acontece aqui no live action. Então, mas é o que a gente tava comentando também outro dia, que parece que Netflix tem medo de torneio. Eu acho que o Ocidente tem medo de torneio. Pode ser. Porque Dragon Ball não teve torneio, Cavaleiros não teve torneio. Não É. sei, né? Eu não assisti. Eu também não tive coragem. Então, assim, One Piece não teve torneio, Mas One Piece não tinha mesmo. mas não teve de qualquer jeito. Não é, mas já não Death tinha. Note é uma porcaria, Também não tem torneio em Death Note, tá? Só pra deixar claro. mas seria da hora se tivesse. Já pensou? Cramunhão lá, que ninguém vê. Ou então, sei lá, mano, o torneio dos caras seria Olimpíada de Matemática. Os caras só estudam? Cara, você já parou pra pensar que Death Note é o mangá que fala sobre fofoca? É. Porque você tem que conhecer a pessoa, saber o nome Exatamente. dela e, e escrever num livro sobre ela. Exatamente. Pra ela Note- morrer. Death Note é fofoca pura. É um anime de fofoca. Anime de fofoca da morte. Exatamente. Mas aí que tá, o que Ó, acontece? Fofoca mata. Caralho, fofoca mata. Fofoca mata. Mas fala isso pra Taylor Swift. É. Mas então, o que acontece é o seguinte: pontos fracos pra mim, tá? Essa condensação de 3 arcos em um só, porque, tentando falar de um jeito bem rápido, né? O primeiro arco do Yusuke ele morre, ele encontra com Koema, que é meio que o paizão, né? É tipo. Não é o Deus, ele é o cara que. É o filho do Deus, porque ele é o Koema Júnior. Ele é o filho do Deus. O Koema, ele é tipo o administrador rolê ali, entendeu? Ele é o administrador de quem vai pro céu, quem vai pro inferno. E aí, como o É Yusuke, isso aí. ele é um delinquente que bebe, que fuma, que joga, Exatamente. ninguém tava esperando que ele fosse fazer um ato com criança. E aí ele não tinha lugar no céu, não tinha lugar no inferno. Os caras viram pra ele e falam assim: a gente vai te dar uma segunda chance te revivendo. Só que você vai ter que ser um detetive espiritual. Exatamente. Então você vai ter que fazer umas missões aqui pra gente. E aí, cara, o problema pra mim começa nessa parte, porque o que eles fazem? De fato, a primeira missão do Yusuke é recuperar itens que foram roubados pelo Riei, pelo Kurama, os dois aqui, né, na real. Não, ali. Isso, os dois ali.
que o Kurama ele já ia devolver, só que ele não sabia que o artefato que ele pegou ia matar ele. O É. Iei pega uma espada, que é do Capiroto. É uma faca, na verdade. Não, no anime. Ah, no No anime. anime, no No mangá. anime. Tem o demonhão lá, que é o Goki, que ele pega um artefato que suga as almas. É, uma bola. Ah, bola. Uma bola de sinuca. Na verdade, no mangá não é, eu tô falando do anime ainda. Ah, no anime, beleza, desculpa. Aqui. É uma bola lá que rouba as almas e ele se alimenta dessas almas. É. E aí o que acontece? Eles juntam todo esse arco, e aí o segundo arco do mangá e do anime seria o Yusuke e o Kuwabara iriam atrás da mestre Genkai, Isso. que é a mestre do Leikodan, que é um estilo de luta. Sim. E ele teria que se infiltrar, porque tem um demônio infiltrado, e ele tá tentando ganhar esse torneio. Já tem um torneio aí. Já tá um torneio. Ele tá tentando ganhar esse torneio pra roubar pra aprender as artes, matar a Genkai e causar o caos. É. E aí no terceiro arco, os dois aqui, o Rie e o Kurama, eles estão como é que é quando os caras estão ajudar a polícia, mas estão em vigília ali? Ah, é. Putz, como é que é o nome disso, bicho? Exatamente, eu esqueci. Estão condicional. Eles estão em condicional. É. Eles estão em condicional e aí os quatro formam uma equipe para ir para um torneio numa ilha que fica ali na divisória do mundo humano e do mundo das trevas. É como se eles estivessem com tornozeleira. Exato. Só que aí o que acontece? Unifica esses três arcos em um só e a gente tem a série em 5 episódios. É. E aí, não só isso, uma das coisas que me incomodou muito na adaptação é que a origem também ficou meio chumbregola. Eu quero falar especificamente do Yen, porque assim, ele tem essa atadura aqui na testa. Porque é o seguinte, como ele é um demônio, ele tem um terceiro olho aqui que foi implantado por um cara que é o médico das trevas. E, cara, não é isso que acontece no live action. Essa faca que ele roubou, ele usa ela pra cortar a testa, abrir um olho, e esse olho tá no mesmo nível de qualidade do olho que o Doutor Estranho consegue no filme dele. Sim. Ou seja, é uma porcaria. É. E assim, e essa história do Riei e desse olho dele, que é o Jagan, é muito mais complexa, tem muito mais coisa, tem muito mais motivo, e a história é muito ruim. É, mas é aquela coisa, tentou condensar o máximo de coisa possível em 5 episódios. Eu acho que foi o que aconteceu o seguinte. Os caras falaram assim, ó, mano, vocês querem fazer o Hakusho? Beleza. Tem tanto de verba. E vai ser um tiro só também. Não vou garantir segunda temporada, não. Então tenta fazer o melhor que vocês puderem. E aí os caras falam assim, tá, mano, a gente tem que mostrar tudo que a gente quer em uma temporada de 5 episódios só. Então, vamos tentar condensar o máximo de coisa possível aqui. Mas, cara, assim, beleza, eu até entendo isso, mas se você condensasse 2 arcos, que seria recuperar os artefatos e ir até a Genkai, pra mim já estaria bom. Porque o que eles fazem é muito horrível, porque durante o torneio eles conhecem personagens que são muito importantes pro futuro, ou seja, digamos que a série decole e estoure pra caramba. No futuro, esses personagens que são extremamente importantes não vão aparecer. É. Parece que o que eles tentaram fazer foi um filme grande de 5 horas. Sim, mas também assim, não é. Não tô tentando justificar o erro dos caras, porque o olho do Riei mesmo, por exemplo, cara, ele podia ter o olho ali debaixo daquele negócio, ele podia usar o olho, o caralho A4, e você não precisava nem me explicar de onde veio o olho, sinceramente. Sim. Mas Só, é que... só tem o olho, por quê? Porque ele é um demônio, pronto, acabou. Exato, Entendeu? mas aí que tá. Não precisa. O lance do olho dele mais pra frente também seria um problema. Por quê? Porque ele nasceu um demônio muito forte e pra ele ter essa implantação desse terceiro olho, ele tinha que abrir mão de todos os poderes dele. Sim. O problema é que, assim, no terceiro arco, todos eles têm um adversário específico. Sim. Que eles passam, assim, esses 2 arcos treinando muito. Tanto que o Kurama, que era um demônio raposa, que foi caçado, que quase morreu, teve que reencarnar numa criança humana, viveu lá, começou a ter, digamos assim, sentimentos humanos. Ele volta pra forma original dele por causa de uma coisa que acontece no torneio. Sim.
Diferente da adaptação, em que um cara, Carazo, o nome do adversário dele no torneio, ele aparece, ele vai enfrentando o Kurama e ele vai falando assim, eu quero enfrentar a sua forma verdadeira. Forçando o Kurama até que, por motivo nenhum, essa forma original do Kurama aparece. Aí é foda, né? E aí, por exemplo, o Riei, ele passa grande parte do torneio treinando, por quê? Porque ele tem o poder das chamas das trevas. É tipo o Materazo do Itachi. é tipo isso, são as chamas negras mortais. É. E o problema é justamente que o quê? Ele luta com o Yusuke, Yusuke ainda não começou a treinar, não fez nada, tá meio que pau a pau, mas o Yusuke perde. Só que aí, do nada, no final, ele enfrenta o Bui, que é um cara que tem um machado do nosso tamanho. E aí, só o braço do machado é desse tamanho aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui de machado. O cabo só. Pra mais, só o cabo. E aí ainda tem mais machadão pra lá. Aí o cara simplesmente tá lá enfrentando o Bui, começa a ganhar dele, o Bui tira a armadura, porque ele usa a armadura pra condensar a energia dele, pra energia dele ficar guardada dentro dele e não afetar os outros. E aí o Riei, ele vai lá, começa a cortar a armadura dele, ele tira a armadura e o Riei usa o poder dele. Então, mas assim, esses pontos ainda é justificável pela questão da condensação de que os caras tinham 5 episódios. Por ano. Mais uma vez, eu entendo Agora, tudo isso. outras coisas que não são justificáveis pra mim, o olho do Riei, ele não precisava criar um olho na testa dele com uma faca X, entendeu? O Kurama se transformar no Kuramiyoko do jeito que aconteceu, também não precisava ser daquela forma. Assim, são coisas que não tem justificativa. Então, Só aconteceu porque, tipo assim, preciso dar um jeito nisso aqui. Não precisava. Os dois Você personagens, assim, que mais se mantêm fiéis ao que tá acontecendo é o Kuwabara aqui e o Yusuke aqui atrás de mim. Então, assim, e a gente vê pouquíssimo do que eles realmente são capazes. E tem muito treinamento, tem muito desenvolvimento de personagem. Pra mim, essa adaptação do Yu Yu Hakusho, ela não tem alma. É uma adaptação, assim, sem coração nenhum. Se fosse um filme, se fosse... É porque são 5 horas, né? Mas se fosse, sei lá, uma minissérie de 3 episódios, e eles quisessem contar aquilo, pra mim dava. Assim, vou dizer pra você que se você que tá vendo esse vídeo quer assistir o Yu Yu Hakusho, vai pela porradaria. Não, então, assim, eu aconselho assistir, aconselho. Claro. Não é bom, mas não é ruim. O problema é que se você conhece a história, você tá esperando uma coisa e você quer ver, assim, a origem dos seus personagens preferidos, você não vai ver. Porque, por exemplo, o One Piece ele condensou muita coisa? Condensou. Só que Mas ele foi fiel. Só que ele entregou muito próximo do que tinha acontecido, do que era. Sim. No caso de Yu Yu Hakusho, não. Ele mudou coisas que são centrais do plot, Exatamente. do anime, do tem mangá. muita coisa essencial ali. Treinamento, tem muita coisa ali, origem, tem muita coisa assim que é tipo o próprio desenvolvimento dos personagens. Dando um leve spoiler aqui, o Kurama ele só consegue voltar para a forma original dele porque ele enfrenta um cara no torneio. Sim. E esse cara usa um artefato que faz com que a pessoa regrida até virar um feto. A questão é que, como o Kurama é um demônio, ele passa desse nível e ele volta para a forma original dele. Sim. E aí o bicho pega. Mas assim, as lutas são bacanas? As lutas são incrivelmente bacanas. Até o 3º, 4º episódio, a história se mantém num nível bom? Se mantém. Aliás, desculpa, até o 2º episódio. Até o 3º episódio se mantém num nível bacana. Mas o 4º e o 5 parece que eles viraram e falaram assim: a gente tem que terminar isso aqui e tem que terminar da hora. E aí, no final, a gente tem ali mais um spoiler, pra quem não sabe, mas... não, vai estar escrito com spoiler lá. O Yusuke, ele acaba enfrentando o Toguro. O que é um absurdo, porque o Toguro é... Toguro 100%. Você é louco. Assim, a questão é e tá feio. É lógico que tá. A questão é a seguinte, o Toguro,
é o brother. É o vilão, assim, Do é primeiro, o inimigo. do primeiro arco, assim, em geral. É. Ele é o inimigo. Eu acho que diria que é o inimigo mais importante do anime todo. Não, Você acha que é quem? Sensui, Você acha que o Sensui é o mais importante? eu acho. Eu acho que é o Toguro. Eu acho que é o E o Sensui. Yusuke, ele enfrenta o Toguro 2 vezes, inclusive, no anime todo. Não, então, é porque assim, né? Na história original, o Riei, ele não. Ele nasceu um demônio, só que ele nasceu numa ilha que só tem mulher. E aí, e isso que é muito contraditório. Ele controla as chamas, o fogo e tudo mais. E ele era uma criança amaldiçoada. Essa ilha em que ele nasceu era a Ilha das Mulheres do Gelo. Tanto que essas mulheres, quando elas choram pérolas. E por isso, a irmã do Iei é capturada. E todo o primeiro arco é o quê? O Toguro. Ele serve como segurança pra Ele não serve como deixarem pegar segurança pro a Satoru, Yukina. que é o cara que sequestrou a irmã do Riei. A Yukina, no caso. E aí os 4 enfrentam o Toguro, mas o Toguro não usa mais do que... E isso que é uma coisa até que bacana do Toguro. Ele mede a força dele por porcentagem. Sim. Então, se eu não me engano, nesse primeiro embate, o Toguro tá usando 30% da força dele e os 4 se unem pra vencer o Toguro. E nem vence. Tipo, o Toguro só finge que perdeu. Até porque o Toguro, ele tá tipo assim, mano, isso aqui é só um trampo de segurança, não tô nem ganhando o suficiente pra isso aqui, então, mano, deixa quieto. Exato. Entendeu? E aí, isso. tipo, o que acontece é que conforme o torneio vai rolando, o treinamento do Yusuke e tudo mais, a gente tem ali o desenvolvimento dos personagens, a gente vai aprendendo mais com eles. Todos eles passam por um arco de treinamento, desenvolvimento e conclusão. E aí a gente não tem isso. A gente só tem ali o arco que termina com, tipo assim, a missão final é salvar a irmã do Riei, o Toguro está ali, cada um deles já tem um adversário final pra enfrentar, todos eles enfrentam, e aí o Toguro tá lá no final, e ainda assim, no final, por não ser um torneio, os 4 enfrentam ele. Então. E os 4 que eu digo assim, Yusuke 100%. Coisa que leva muito tempo, o Yusuke sofre muito, o treinamento dele é muito difícil, ele enfrenta outras pessoas, ele mostra outras habilidades, então assim, se você não conhece a história, mais uma vez, você não vai estar perdendo. Eu acho que até um bom... Uma boa porta de entrada pra conhecer. Mas, cara, pra mim é o que eu falei, não tem alma. Eu acho que o máximo de alma que essa adaptação tem, inclusive, eu acho que é o ponto mais alto, é que a Netflix chamou os dubladores oficiais brasileiros do anime. E foi maravilhoso. E mantiveram coisas como Caiu na Área, Pênalti, vou mostrar aqui Berimbau no... Berimbau na gaita. Berimbau na gaita. Rapadura doce, mas não é mole não. Cara feia pra minha fome. Exatamente. Essas frases que fizeram a gente nos anos 90. Exatamente. Que, assim, até hoje, a dublagem de Yu Yu Hakusho é tida como uma das melhores. É icônica. É icônica. Então... E infelizmente o Kuwabara ali da ponta, ele é o único que não tem a dublagem oficial, original, porque o dublador dele faleceu. Se eu não me engano, foi em 2015. Mas de resto, assim, é muito nostálgico, mas infelizmente a nostalgia não move a história, não faz a história ser boa. Então, assim, 0 a 10? 5, tá na mediola ali, se te interessar pra ver o resto. Eu daria mais, de 0 a 10 eu daria um 7,5, 7 ali, porque eu acho que as lutas estão muito boas. Independente se é bom ou se é ruim o plot, a luta, a pancadaria do negócio é uma das melhores que eu já vi. Cara, mas é que isso não move a história. Move a história, é a mesma coisa que você jogar um jogo muito bom, com um gráfico muito bom, com uma jogabilidade muito boa, a história é merda. Concordo. Mas, por exemplo, Pacific Rim é um filme que eu adoro, do Del Toro. Exatamente, o 2 é uma merda. Mas o plot dele é ridículo. Só que assim, é pancadaria de monstro, velho. Mas aí que tá, porrada. Não então, tem assim, nenhum furo. Exato, você tá aí pra ver porrada, mas aí que tá. Tem tanta coisinha ali que vai acumulando,
com as origens, com as coisas que vão acontecendo, que você vai assistindo e você vai ficando, ok. Não, vai incomodando, né? Tipo, tá, eu posso pegar meu celular aqui Entendi. e ouvir o que eles estão falando. Então eu ficaria acho que levando por esse lado, eu ainda gosto bastante das coreografias de luta, os efeitos especiais pra mim estão bons, por mais que até você diga, não, tem coisa que tá feio. Tem, Não, mas eu é já vi só o série com final. coisa O pior. final tá horrível, Já vi série com coisa pior, porque o então Toguro com 100% de força ali, ele tá parecendo um Attack on Titan. não, entendi, mas assim, de qualquer forma, pô, o demônio do começo mesmo, lá do segundo episódio, O Goku. cara, ele tá parecendo o Hulk dos Vingadores, o primeiro Vingadores. Tá no mesmo Eu nível. acho que tá no segundo, o do Edward Norton. Que o primeiro é chicletão, o segundo... Eu tô falando do Vingadores do Tá. Vingadores mesmo, Mark Ruffalo. É, o Mark Ruffalo, o Tá. primeiro Vingadores, pra mim tá no mesmo nível. O Cara, primeiro eu Vingadores. diria... não, pra mim ele tá muito mais no nível ali do Edward Norton mesmo, 2008, sabe? Tá uma... Hum. Mas assim, cara, não é uma perda de tempo total, porque senão perdi 5 horas da minha vida. Mas se você tem interesse, assista. Mais uma vez, as coreografias são muito boas, as lutas são muito boas, os efeitos, eles entram quando tem que entrar. E o final é aquilo, né? Tem que ser uma grande explosão. Mas conta pra gente o que você achou. Você assistiu? Você assistiu anime? Você assistiu Você leu um mangá? Você gosta do Togashi? Isso aí você vai falar que não, tenho certeza. Mas enfim. E conta pra gente o que você achou de diferente. O que você quer que a gente fale no próximo episódio também? Dá uma dica pra nós também. Porque final de ano é complicado. Estamos sem assunto também. Exatamente. Obrigado, uma boa noite. Se inscreve. Se inscreve, compartilha. Compartilha. Aperte o sininho pra você receber o próximo vídeo assim que ele subir. E pra essa semana que tá entrando agora, se você não tiver nada pra assistir, cara, e o Hakusho, melhor pedida que tem. Tá em casa, não tá fazendo nada? Assiste o Hakusho. Assiste com seu filho pequeno. É. Tem pouco sangue. É. Tem pouca víscera. Vai lá. Tem pouco coração explodindo. Traumatiza a criança. Muito obrigado. Valeu. Beijo e tchau. Você é louco, bicho. O quê? Sangue pra caralho.